Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 47. Bons estudos! Oi, tudo bem? Já tem 2 teleaulas que a gente está vendo 2 histórias. Uma é da Elvira, As Voltas com o Computador. A outra é a tragédia grega Medeia. Na história de Elvira, você viu que depois de achar que tinha perdido todo o trabalho feito no computador, ela descobriu que, na verdade, o disquete com o seu texto estava com Almeida, o gerente da loja onde ela trabalha. Bem, o que será que acontece com Elvira? Será que vão aceitar o relatório que ela fez no computador? E Medeia, a protagonista que tem a peça do mesmo nome? Será que ela vai ser abandonada por Jazão? E se for, o que ela vai fazer? Bem, chega de perguntas, porque nessa teleaula você vai ter todas as respostas. Você vai ver como Elvira se saiu no seu primeiro trabalho com o computador, como será o desfecho da peça Medeia e o que significa catarse na tragédia. E aí, Alencar? Chegou um final para a história de Elvira? Acabei de chegar. E pode-se saber que final é esse? Claro que sim. Mas acho que não tem ninguém melhor do que Elvira para falar sobre isso. Oi, gente. Olha, se eu soubesse que depois de tudo que me aconteceu por causa desse computador, o roubo do relatório, o sumiço do disquete, as noites sem dormir, eu ia chegar onde eu cheguei, eu nem teria sofrido tanto. Hã? Ah, onde que eu cheguei? Eu vou contar. Olha, o relatório foi um sucesso. A diretoria adorou. E como recompensa, eu fui promovida a chefe de vendas. Não é maravilhoso? E a minha primeira providência foi informatizar completamente o setor de vendas da empresa. Agora, tudo que diz respeito às vendas, a estoques, fornecedores, clientes, gráficos de venda, está tudo aqui, no computador. O que a empresa ganhou com isso? Ué, eu não vou falar não, vou deixar que eles falem por mim. Olha, da parte da diretoria da empresa, o que eu tenho a dizer é que a informatização de vendas promovida pela Elvira foi um grande acerto. Agora, nós, a diretoria, temos acesso a dados sempre atuais e a qualquer momento, o que agilizou em muito as nossas tomadas de decisões. Para nós, vendedores, tudo melhorou. E o que mais está nos impressionando é a velocidade com que sabemos das coisas. Tudo ficou mais rápido. Eu não trabalho aqui não, mas eu sou cliente da loja há anos. E posso garantir que o atendimento melhorou 1000% depois dessa informatização. A gente não fica sem resposta nunca. Até a nota fiscal, agora, é tirada pelo computador. E tudo em questão de segundos. Viu, gente? Não falei que a informática está fazendo o maior sucesso? Nossa, depois de tanto sofrimento com o computador, quem poderia imaginar que estaria justamente nele o futuro da Elvira? Na verdade, a grande façanha da Elvira foi informatizar a firma. Informatizar. Tá aqui. Informatizar. Verbo transitivo direto. Tratar os dados com os recursos da informática. Pôr no computador todos os dados para maior facilidade e rapidez no seu uso. Por isso, todo mundo gostou tanto da informatização. Com os dados informatizados, fica muito mais fácil ter acesso a eles. Mais fácil e mais rápido. Daí a grande vantagem da informática. Eu não tenho a menor dúvida. Eu não entendo muito de informática, mas só da gente fazer os textos no computador, já deu para perceber o quanto ele facilita a vida da gente. Você já reparou como o computador faz parte do nosso dia a dia? Agora mesmo, eu tive que tirar um dinheiro do banco e sabe como eu fiz? Usei o computador. Por isso, não é exagero a gente dizer que é difícil um dia que a gente não cruze com um computador. Você já cruzou um computador hoje? Já usei hoje, acabei de usar. Eu trabalho com computador. Já, trabalho com computador. Direto, desde que eu entrei na firma. Todos os contatos que a gente tem com os clientes são através do computador. Você já usou algum computador hoje? Hoje não. Não. Costuma usar computador? Eventualmente. Apesar de muita gente ainda se arrepiar de pavor diante de um computador, o computador não pensa, não sente, não tem vontade própria. Ele apenas executa as tarefas para as quais ele foi programado. Computador, se você ainda não sabe usar um, preste atenção, porque já já ele vai fazer parte da sua vida.
computador não sente, não pensa, não tem vontade própria. A linguagem da informática é extremamente objetiva e lógica. Diferente da linguagem da literatura, que lida com o lado subjetivo, psicológico. O texto literário provoca emoção, estimula a reflexão. E por falar em texto literário, será que não tá faltando alguma coisa pra gente dizer hoje que tem um monte de gente querendo saber? Que fim vai dar uma ideia? Calma, não precisa fazer tragédia por causa disso. Mas que isso? Quem fez tragédia foi Eurípides, e além disso eu já li o livro. Só que tem um monte de gente que não leu e está aguardando ansiosa para saber o desfecho da história de Medeia. Já que você está tão inquieta por causa disso, por que você não conta, à sua maneira, o final da peça? Ótimo, boa ideia. Vamos lá. Medeia é uma peça de teatro que conta a tragédia de uma princesa feiticeira, neta do sol. Medeia se apaixonou por Jasão, o invasor do seu reino. Por ele, traiu o pai e matou o irmão. Medeia e Jasão fugiram para Corinto, onde viveram felizes por 10 anos. Aí, o Jasão se apaixonou por Glauce, a filha de Creonte, rei de Corinto, e repudiou Medeia para se casar com sua nova amada. Medeia se revolta e promete vingança. Corre! Vai consumar logo o casamento, pois se os deuses me ouvirem, tuas reais bodas serão de tal maneira estranha que nem tu has de querer a noiva para tua esposa. A gente também viu que Medeia, uma peça escrita mais de 2000 anos atrás por um escritor de nome Eurípides, teve uma adaptação brasileira que se chama Gota d'Água. Os autores de Gota d'Água são Chico Buarque e Paulo Pontes. Na adaptação brasileira, os autores Chico Buarque e Paulo Pontes utilizaram a peça para fazer uma denúncia de injustiça social. Quando isso ocorre, ou seja, quando um texto é usado para denunciar alguma coisa, dizemos que trata-se de uma literatura de participação ou literatura engajada. Muito bem, gostei de ver. Calma, não me interrompe, senão eu perco o fio da meada. Bom, agora, tchan, vamos ao desfecho da história. O que vai fazer Medeia agora que foi abandonada por Jasão? Primeiro, ela manda presentes enfeitiçados para a noiva e para o rei, que morrem. Jasão, desesperado, vai até a casa dela. Agora, com vocês, a última e decisiva cena de Medeia. Diz aí, mulher, que aqui vejo em frente à casa. Medeia, a autora desse crime pavoroso, ainda está lá dentro? Ou se afastou fugindo? Ah, Jasão, não pudeste imaginar ainda, infortunado, toda a tua desventura. Se já soubesses, não falarias assim. Que há? Teus filhos estão mortos. A mãe os matou. Que dizes? Ai de mim! Abre logo os ferrolhos e tirai as trancas, criados, para que eu possa ver os meus filhos mortos e sua mãe, a quem darei a merecida punição. Se queres ver-me, estou aqui. Tuas mãos, porém, jamais me tocarão. O sol, pai de meu pai, me protege contra o braço inimigo. Filhos queridos, que mãe perversa tiveste. Matou-os a perfídia deste pai, meus filhos. Filhos queridos. Por mim, não por ti. Tu os mataste. Para que sofresses. Deixa-me, ao menos, em nome dos deuses, tocar os seus frágeis corpos. Não é possível. São palavras vãs. O que posso fazer? Chorar meus filhos. E tomar os deuses por testemunha de que, após matá-los, não me permitiste sequer tocá-los com minhas mãos e dar-lhes sepultura. Antes, eu nunca os houvesse gerado para vê-los morrer sob os seus golpes. Essa foi a história de Medeia. Que história, hein? Que fim mais trágico. Mas não é pra menos. Imagina, a mulher dedica 10 anos da vida pra um cara que é mais jovem que ela. Trai o pai, mata o irmão, tem 2 filhos com o cara e no fim ele larga ela pro outra. Outra ainda bem mais jovem e ainda por cima filha do rei do lugar. Não é pra menos.
Essa Medeia viveu uma tragédia com T maiúsculo. Mas a ponto de matar os próprios filhos? Ela não tinha outra saída. Depois de matar a noiva de Jasão e o rei Creonte, ela tinha certeza que o povo de Corinto mataria as crianças. Ó, assim que ela diz, ó. Tá aqui. Jamais irão de mim que eu entreguei meus filhos à sanha de inimigos. Se a morte é inevitável, eu mesma, que lhes dei a vida, os matarei. Sim, lamento o crime que vou praticar. Porém, maior do que a minha vontade é o poder do ódio, causa de enormes males para todos nós, mortais. Pra mim foi loucura. Ela enlouqueceu de desgosto e acabou perdendo a noção do que estava fazendo. Naquele tempo, na Grécia Antiga, a loucura era vista como um castigo dos deuses. A Medeia tinha traído a família por causa do Jasão e foi castigada. Mas ela não morreu? E quer castigo pior do que esse? Viver a vida toda e lembrar do que tinha feito? Você não tinha pensado nisso. Deve ser aterrorizante. No caso da tragédia, esse sentimento tem um objetivo, que se chama catarse. Catarse? Catarse. Substantivo feminino. 1. Purgação, purificação, limpeza. 4. Teatro. O efeito moral e purificador da tragédia clássica, conceituado pelo filósofo grego Aristóteles, cujas situações dramáticas de extrema intensidade e violência trazem à tona os sentimentos de terror e piedade dos espectadores, proporcionando-lhes o alívio ou purificação desses sentimentos. É o que acontece quando a gente termina de ler esta peça. Existe coisa mais horrível que uma mãe que mata os próprios filhos para se vingar do marido? A gente vê tanta miséria, tanta desgraça, tanta coisa errada, fica tão angustiado com a tragédia dela, que não tem como, acabam vindo à tona bons sentimentos. É como se o sofrimento de outra pessoa acabasse aliviando a gente de nossos próprios sofrimentos? Catarse é mais ou menos isso. Catarse é realmente uma purgação. É uma maneira de você usar os seus sentimentos e com isso ficar mais equilibrada. Mas nem por isso deixar de sentir ter aquele sentimento, de maneira que você conhece mais coisas porque você sente com ela. E aí você se purga da intensidade. Uma versão informal da catarse, que eu posso usar só para dar uma ilustração, é o seguinte. Se vocês imaginarem uma pobre coitada que tem 8 filhos e com muito pouco dinheiro, quase nenhum, tem que dar de comer. E, além disso, ela lava, passa, limpa a casa, toma conta das crianças, faz tudo isso. Quando chega de noite, ela está exausta e até um pouco desgastada, até irritada, etc. Aí ela liga a novela. E, quando há uma coisa triste na novela, ela chora. E ela não tem nem que admitir que ela está chorando por ela mesma, porque mas apenas ela descarrega aquela carga emocional terrível e fica em condições de cuidar da família mais um dia. Isso é que é catarse, é você descarregar a emoção para poder seguir adiante com mais equilíbrio. Agora deixa eu falar uma coisa. Você se lembra quando a gente disse que a peça Gota d'Água era uma adaptação da tragédia grega Medeia, escrita mais de 2 mil anos atrás? E na telenovela passada tinha um quadro que comparava os personagens da peça Gota d'Água com Medeia. Mas e a trama? Será que muda muito de uma peça para outra? Na peça Medeia você já viu o que acontece, mas em Gota d'Água, o que será que acontece? Bem, para saber mais sobre essa peça e sobre outras tragédias gregas, é fácil. É só você consultar seu livro de estudos, que está tudo lá. Não perca tempo, hein? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que depois que Elvira informatizou os dados da loja onde ela trabalha, todos ganharam com isso. Você viu também o final da peça Medeia. E viu ainda o que significa a palavra catarse dentro de uma tragédia. E viveram felizes para sempre. Na peça que a gente viu nessas 3 últimas teleaulas, o final não foi exatamente feliz. Também não é para menos. A gente estudou a tragédia. E se tem uma coisa que a tragédia não tem, é final feliz. Bem, o recado já foi dado. Mas não custa nada dizer de novo. Se você quiser conferir outras tragédias, consulte seu livro de estudos. Conheça outras tragédias, estude. Não deixe esta oportunidade escapar. Até a próxima.